Hoje falaremos sobre essa tragédia terrível que aconteceu com a morte das crianças lá em Blumenau do ponto de vista espiritual, né? Se você quer receber as energias que eu envio no final do meu vídeo, escreve eu quero aí embaixo, que quando eu termino eu envio realmente uma prece energética para as pessoas, né? Prece tira a zica. Bom, galera, vamos lá então. A live está sendo transmitida ao vivo lá no meu Instagram, então procura aí e me segue lá, tá? Bom, ontem aconteceu no Blumenau, em Santa Catarina, uma tragédia terrível. Um idiota pulou lá, né? Um idiota não, maluco, né? E cometeu 4 assassinatos. Péssimo, horrível. E aí as pessoas se questionam: aonde está Deus nesse momento? Por que essas coisas acontecem, né? Onde estão os bons espíritos? E realmente, visto do ponto de vista material, é péssimo, mas a gente tem que entender que nós vivemos num mundo de provas e expiações e as coisas ruins, elas acontecem, infelizmente. Elas fazem parte do nosso nível evolutivo, né? Tanto que se Jesus quisesse impedir a guerra, por exemplo, que está acontecendo, que o Putin invadiu a Ucrânia, né? Se Jesus quisesse impedir o bigodinho lá atrás, todo mundo sabe quem é quando eu tô falando do bigodinho, né? Tudo que ele fez, ele poderia impedir. Ele poderia acabar com isso. Óbvio, ele poderia ter impedido até que o bigodinho começasse aquela... Tudo que aconteceu, Jesus sabia disso. Óbvio que Jesus sabia. Mas a gente tem que entender que nós estamos num planeta de prova e expiação. Então, por exemplo, o que está acontecendo agora na Ucrânia? Um monte de pessoas inocentes estão morrendo, verdade. Mas está na programação delas, né? Elas têm que pagar os débitos do passado e elas passam por isso. Então, assim, o mal existe, ele está na Terra presente. Se não acontecer esse mal, a gente não consegue sair do nosso lugar, vamos dizer assim. A gente não consegue pagar nossos débitos passados, a gente não consegue dar continuidade na nossa evolução, né? Vamos dizer assim, aqueles que não cometeram faltas nem no planeta Terra reencarnam. Essa é a questão. Então, nós do planeta Terra, nós somos endividados. Por que Jesus permite, certo, que o governo seja tão ruim? Não estou falando desse governo ou de outro governo, estou falando de forma geral. Os políticos, né? É necessário que os políticos entrem e façam toda essa baderna que eles fazem. E se você olhar, eu conheço bastante político, é um mundo muito complicado. Os caras são, assim, claro, eu não vou ter amizade com nenhum corrupto e tal, mas o que eu quero dizer assim, a vida dos políticos é impressionante, tem muita corrupção, é muita bagunça, as prefeituras são todas bagunçadas, tem propina para tudo quanto é lado, isso acontece muito, né? O governo federal, o governo está, todo lugar tem, claro que tem lugares que não tem, mas é a minoria, óbvio. Então, se Deus está vendo isso, está permitindo, por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, na verdade muitas vezes não, todas as que têm que passar necessidade financeira, as que têm que passar, por exemplo, saneamento básico. A gente sabe na época do Covid o que aconteceu. Muitas prefeituras, eu sei de um caso, nossa, que é absurdo, absurdo. Por exemplo, o governo federal mandou dinheiro lá pro Nordeste, aí uma das cidades, eu sei dessa cidade, mas muitas devem ter feito isso, desviou todo o dinheiro com compra de material, não sei o que, né? Desviou tudo pros bolsos, tudo a propina, ou seja, os caras estavam deixando as pessoas morrerem e desviaram o seu dinheiro. Em vez de comprar remédio na época, oxigênio, etc., que todo mundo sabe o que aconteceu, eles estavam desviando o dinheiro. Então olha só o nível do ser humano que existe no nosso planeta. Isso é muita maldade. Mas Deus permite, porque as pessoas têm que passar por isso. Então é claro que isso é péssimo. E, por exemplo, para os pais, eu acho que a maior inspiração no caso dessas crianças foi para os pais, com certeza, né? Porque imagina, eles nunca vão se recuperar disso que aconteceu. Então, dessa forma, para criança, na verdade, é ruim, claro que é ruim, mas ela está 7 anos, 8 anos na vida física, ela está mais ligada no mundo espiritual do que no mundo físico. Mas para os pais que ficarão aqui, né, é péssimo. A gente tem que lembrar uma coisa, aquele que morre estando bem, estando certo, ele tem uma vida ótima pós-morte, entendeu? Então, uma pessoa, por exemplo, vamos dizer, o Joãozinho, tem, sei lá, 30 anos, é atropelado e desencarna. Tudo bem, ele vai deixar os parentes dele aqui e tudo mais, mas se ele é uma boa pessoa, ele vai
ficar muito bem lá no mundo espiritual. Então a morte não é tão ruim para os bons. Não, a morte para os bons não é ruim. A morte é ruim para os maus. A morte só é mais forte, é como se assim multiplicasse muito a sua vida, né? Então o que acontece? O que é ruim aqui, ele vai se lascar demais lá, ele potencializa demais. Todo o mal que ele fez aqui, ele vai ter que pagar por isso lá. Mas aqueles que passaram por sofrimento e foram bons, esse vai receber seus méritos depois da morte física. Então assim, a nossa visão de morte deveria ser diferente do que as pessoas veem de forma geral, né? Tanto que assim, eu, por exemplo, não me importo nada. Se eu tiver que morrer agora, eu não tô nem aí. Eu nem ligo pra isso. Eu não tenho medo de nada, não tenho medo de avião, não tenho medo de nada. E vira e mexe de avião e os obsessores ficam falando, vai cair, hoje vai cair, hoje vai cair. Aí dá uma turbulência, eles começam, vai zoar, o motor tá zoado. E eu não tô nem aí. Eu falo, mas você acha que eu tô ligando pra isso? Eu tô um pouco lixando. Se meu mentor deixou eu entrar e o avião cair, ó, meu mentor, entendeu? Eu tô aqui, quero fazer evangelho, quero fazer as coisas, quero propagar o espiritismo. Se o meu mentor deixar, é dele, eu não tô nem aí pra isso. Tô um pouco me lixando se vai cair ou não vai. Não ligo mesmo, realmente não ligo. Então assim, a gente tem que entender que do ponto de vista espiritual, a morte não é ruim, né? É claro, aquele que tira a sua própria vida, porque tem gente que quando ouve isso pensa, então eu vou morrer, que eu tô de boa. Não faz isso. Se você buscar a sua própria morte, você vai se lascar, você vai para um umbral, vai sofrer muito, né? Mas se for uma coisa ocasionada pelas questões, seja expiação, seja etc., ele faz parte da vida, né? Faz parte. Nós já vivemos várias existências e normal. Quantas vezes você não morreu? Eu não morri. Todos nós morremos já em vida física um monte de vezes. E faz parte, certo? Mas assim, voltando a falar daquele caso, então as pessoas questionam, pô Eduardo, mas como que Deus permite que isso aconteça? Permite porque são expiações das pessoas e faz parte. Porque se não fosse, não aconteceria, entendeu? Então eu vou dar um caso, por exemplo. Outro dia eu ouvi uma história de uma moça que quase foi abusada. E ela conseguiu, na hora ela conseguiu se livrar, porque passou uma viatura na porta da casa. E aí o cara pensou bem e foi embora. Por que isso aconteceu? Porque não era para ela passar por aquilo. Então provavelmente o cara ia fazer isso, o cara ia acabar tirando a vida dela. E como não era para passar por aquilo, os bons espíritos dão um jeito. Eles fazem uma viatura passar na porta, fazem ela ter força para correr, fazem alguma coisa assim. Então, quando não é para acontecer, eles impedem. Boate kiss, todas as coisas que a gente considera ruim, elas... o que acontece? São dessa mesma origem. Eu tenho que tomar cuidado, porque como são crianças, eu não quero falar alguma coisa que não seja legal, entendeu? Então assim, aí tem gente perguntando da dor, etc. Nem sei, mas eu vou falar isso, tá? Bom, é que eu nem quero falar isso, porque vai que algum parente vê tudo, mas por exemplo, as crianças, nesse caso aí, elas são anestesiadas, elas nem sentem isso. Entendeu? E tem relatos, por exemplo, se você leu 50 anos depois do Emmanuel, eles foram jogados para os leões, né? O Emmanuel, que estava no corpo do escravo, foi jogado para o leão, e eles estavam realmente defendendo Jesus, tudo. Isso aí eles não sentiram dor e a passagem foi ótima. Então nesses casos, almas que nem cometeram falta nenhuma nessa vida não vão sofrer, entendeu? Não vão passar esse sofrimento, etc. Elas voltam para o plano espiritual e beleza, para elas faz parte. A grande expiação está nos pais, né, que vão ficar aqui agora e com essa perda terrível, dessa forma terrível, entendeu? Então assim, isso é muito triste, mas acontece. Vai fazer o quê? Se fosse para não acontecer, Deus não permitiria que acontecesse. Eu lembro quando teve aquele acidente com o Cristiano Araújo, que é um cara que cantava muito bem, inclusive, né? E o pai dele falou assim, eu não acredito que Deus existe. Para mim, Deus não existe mais porque ele levou meu filho. E não é assim que as coisas funcionam. Nós temos expiações e faz parte isso, né? Aí tem uma outra questão também que entra na história, né? Se a gente olhar nosso passado, isso inclui eu, vocês, todo mundo, a vida passada era terrível. Crimes assim aconteciam direto.
Era super normal. Há poucos anos atrás, há poucos 100 anos e tudo, a gente tinha escravidão. Uma pessoa podia fazer o que quisesse com a outra. Entendeu? Tinha gente que tipo cortava, cegava os escravos, para os escravos não fugirem. Então vocês imaginam nossos débitos, o nível dos nossos débitos, né? Crimes eram super comuns, a lei era a lei do mais forte, não existia lei, não existia nada disso. Até poucos anos atrás, por exemplo, até abuso de crianças, que eu não quero falar o nome, né? Mas vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Há poucos anos atrás não existia lei para isso. Há 25 anos atrás não existia lei para isso. Então assim, não existia lei de um monte de coisa, a gente vivia como primatas, entre aspas, assim. E há 500 anos atrás, há 600 anos atrás, era pior ainda, há 2.000 anos atrás, era pior e pior ainda, entendeu? Então, se a gente for analisar a nossa civilização, né, do planeta Terra, e você pegar antes, vocês acham que hoje tem muita guerra? Pô, se eu não me engano, são 7.900 guerras catalogadas pelos historiadores. Então, se você pegar o nosso planeta 200 anos atrás, eram guerras o tempo inteiro em todo lugar, todo mundo com todo mundo. Então, hoje a gente já está muito melhor do que antes. A guerra é outra, hoje tem outra questão, né? Mas o fato, o que acontece? Eu vou terminar o vídeo fazendo uma reflexão, porque eu não quero falar coisas abertamente, mas assim, esse cara que foi lá, pulou na escola e cometeu essas coisas absurdas, óbvio que ele é louco. Ele é louco porque uma pessoa que faz isso, ela é louca. Mas ela precisa ter maldade também, né? Ela precisa ter um grande nível de maldade louco, porque existe um monte de louco. E vários loucos aí, tem gente que louco rasga dinheiro, e tem gente que faz isso. Mas o louco que tem esse nível de maldade comete esse tipo de atrocidade. Mas óbvio que a maldade está nele, claro, né? Mas o cara realmente é maluco, tanto que ele se entregou depois. Ou seja, não é uma pessoa que tem um raciocínio normal, é uma pessoa que vive em outro mundo, né? E qual que vocês acham que é a expiação dele? O que esse cara vai ter que passar depois? Vocês acham que esse cara não vai ter que passar por coisa semelhante? Claro que vai. É o justo. No mundo de Deus, funciona assim. No mundo que a gente vive, que é o único, né, que é o mundo de Deus, toda vez que a gente comete uma falta, nós temos que pagar por ela. Não importa se vai ser na outra vida, se vai ser nessa vida, se vai ser parcelado em 3 vezes, mas não tem jeito. Esse cara que cometeu essa falta, ele vai ter que passar por isso em outras vidas. Situações semelhantes a essa. É a causa e efeito, exato. Nada fica impune no mundo de Deus. Toda vez que a gente comete uma falta, tá anotadinho lá. Vou dar um exemplo para vocês. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele foi procurar emprego no mundo espiritual, foi pedir emprego lá no hospital espiritual. Aí o que o cara falou assim, olha, eu olhei suas recomendações e realmente, embora você tenha tido uma vida muito voltada para a matéria, você tem seus méritos também. Você receitou mais de 1.000 receitas só para ajudar os outros, gratuitamente. Então olhem só, prestem atenção. O espírito lá do mundo espiritual conseguia saber o número de receitas que o André Luiz, quando encarnado, receitou como médico para a caridade. Então olhem só o nível e consulta as receitas que ele fez. Olha só o nível que a gente é monitorado e como a gente é visto de perto. Então se a simples receita gratuita que o cara fez para ajudar as pessoas está no registro deles, imagina coisas maiores. Então o que eu quero dizer para vocês, é complicado ver essas atrocidades, ver a guerra, ver não sei o que, mas isso aí é a lei administrativa de Deus. É assim que o espírito evolui. Então faz parte mesmo, né? A gente vê as coisas que acontecem, mas é só a lei de Deus sendo cumprida. E a gente tem que ter uma outra visão da morte física, que ela não é da forma que as pessoas pregam, né? A morte física, ela é apenas uma passagem. Aquele espírito que já atingiu os seus objetivos está apto para voltar, entendeu? Então é isso, né? Galera, muito obrigado a todos, tá? Comentem aí embaixo o que você achou. E lembra que agora, depois que eu desligar minha live aqui, depois que eu desligar meu vídeo, eu vou fazer a prece. Então você escreve aí embaixo, se você quer, escreve eu quero. Valeu, obrigado. Até a próxima.